Agora, o ponto que eu queria trazer aqui de volta para a discussão, eu estava entendendo ali o plano cartesiano que você estava fazendo do mundo, assim, estrutural. Aham, Você entrar no ponto dos Estados Unidos. aham. Até por isso que eu te perguntei da Isso. posicionamento da China, para entender até como é que então, vamos para esse ponto agora. Como é que os Estados Unidos entram nessa história? Cara, os Estados Unidos é interessante porque os Estados Unidos têm o desequilíbrio oposto. E é interessante como o Trump, apesar de ser uma coisa que às vezes para a gente, pelo menos para mim, né, parece uma figura caótica e tudo mais. Cara, quando a gente vai olhar, é incrível o número de pontos e de mudanças muito fundamentais na política que ele trouxe, né? O Trump foi o cara que, só para a gente recapitular, que trouxe, mudou essa questão da abordagem em relação à China, de engajamento estratégico, que era sempre a política até o Obama, para esse sujeito é o nosso inimigo, para basicamente dizer que agora é uma competição estratégica. E eventualmente, muitas vezes, tratando como inimigo. Ele trouxe o tema da imigração, que independentemente de se o efeito é benéfico, eu acho que é mais benéfico do que maléfico, era uma questão social, que estava lá e ninguém falava, né? Mas ele trouxe esse negócio, trouxe debate ao público. Eu acho que isso aí tem algum mérito. E o terceiro é uma coisa mais recente, eu não sei se você chegou a ver um comentário recente que ele fez quando teve toda essa bagunça sobre as tarifas. Ele estava falando, talvez a gente tenha que consumir menos e as crianças, em vez de terem 10 bonecas, vão ter 2 bonecas. Cara, isso para um americano, É. que é uma sociedade muito É o consumista, American essa é Way uma of Life, frase né. muito corajosa, eu diria quase suicida. Mas quando você vai ver os números, os Estados Unidos têm um problema de consumo sim. Né? É uma sociedade que consome 70% do PIB dos Estados Unidos é consumo privado. Aí você soma isso aí a parte do consumo do consumo governamental. O investimento é pequeno, né? Ah, a parte do déficit de conta corrente é uma conta corrente enorme, é estrutural. Agora, como é que resolve isso? Ninguém parece querer ceder, porque os americanos, assim como os franceses não querem abrir mão de privilégios, não querem parar de consumir, óbvio. E o governo também não está indo na direção de reduzir consumo de governo. Pelo contrário, esse último orçamento vai na direção oposta. Qual a solução que o Trump propôs? Cara, vamos fazer o seguinte: vamos acertar essa parte das nossas exportações líquidas, né, que é o quarto componente lá do nosso PIB, ajustando o termo de troca. Então agora vocês vão pagar tarifas, então eu vou começar a comprar todas as coisas aqui de uma maneira muito mais barata, vou vender as minhas coisas eventualmente mais caro, porque você é mais competitivo, e vamos ajustar esse negócio e eu vou continuar absorvendo essas coisas, só que sem gerar um déficit de conta corrente. Realmente é uma solução bastante engenhosa. Obviamente eu estou reduzindo isso aqui, mas é uma solução super engenhosa. O problema é combinar com os demais do resto do planeta, né? Que topam um deal desse tipo. A gente está vendo como está sendo difícil você emplacar esse tipo de negociação. E até gente que está embaixo do guarda-chuva de segurança, como o Japão, tá colocando o limite, dizendo, cara, depois daqui eu não vou. Eu creio que essa questão de como se reequilibra o lado americano é uma questão muito interessante, porque até aqui a gente tinha um equilíbrio que era relativamente estável, apesar de nos extremos, né? Ou seja, a gente, até esse grande confronto, o que é que existia? Os Estados Unidos consumiam muito, a China produzia muito, um, porque quando você pega os fluxos totais, os Estados Unidos são os grandes importadores do mundo, é o grande déficit de conta corrente do mundo, e a China, mais alguns outros países, é o grande superávit de conta corrente, superávit comercial contra o resto do mundo, né? Então, esse ajuste do investimento nos Estados Unidos não vai acontecer rápido. Não vai acontecer porque até você mudar as condições em que incentive, se cria os incentivos e a competitividade para você ter o investimento lá, não mandatório, né? Porque isso não vai acontecer. É, pode ser que isso ande, mas isso vai levar anos. E não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de ter as competências também. Você vê quando o próprio Tim Cook falou que não tinha fábrica de iPhone nos Estados Unidos, não é só uma questão de fazer a fábrica do custo ser maior, é que não tem as pessoas para poder fazer aquela montagem no padrão que você precisa. Não existe isso, não tem como fazer. Essa foi a declaração dele, né? Então, esse ajuste entre investimento e consumo nos Estados Unidos, ele é um ajuste difícil de acontecer rapidamente. Então, para os Estados Unidos continuarem crescendo
né, nos seus 3%, que foi onde eles estiveram crescendo nos últimos anos, de uma maneira sustentável, ou você continua dando incentivos ao consumo, e a gente vê que nos últimos anos, né, os Estados Unidos teve 15 anos fenomenais. Os primeiros foi porque eles fizeram um ajuste rápido e muito efetivo depois da grande crise financeira, né, eles limparam os balanços dos bancos, isso permitiu uma zeragem de todo esse processo, e logo depois veio o shale. E o shale, cara, foi uma revolução, né? Do ponto de vista de competitividade industrial. Você transformou toda a indústria química super competitiva, o lugar mais barato do mundo. Era o gás muito barato, você transformou, esse negócio gerou vários pontos de PIB para os Estados Unidos. E você tem isso aí rodando até, sei lá, até pouco antes da pandemia, e depois a gente tem uma combinação de duas coisas muito relevantes. Uma imigração muito forte e incentivos fiscais enormes. Isso faz com que os Estados Unidos sigam crescendo de uma maneira muito robusta. Mas será que existe espaço para continuar incentivando esse modelo, ou seja, colocando mais dinheiro e fazendo mais impulso fiscal para que o consumo rode nesses patamares? Difícil. Não é impossível, tá? A gente não sabe onde isso quebra. Pode ser que esteja distante ainda. Vamos lembrar só que há muitos anos atrás falava-se que existia um limite para a dívida dos países, mesmo os países desenvolvidos, que era em 100% do PIB. Depois de 100% do PIB, o inferno ia romper, né? A tempestade ia cair. Mostrou que não. O Japão bateu 200. Isso. De dívida bruta, 260. Dívida líquida, 160. Os Estados Unidos já está acima de 100. Sim, acho que é 140, alguma então, coisa assim. essas coisas, às vezes, a gente não sabe onde são os pontos onde quebra, né? Então, a minha leitura aqui é que se investimento não vai acontecer, se o consumo é difícil você continuar insistindo nisso daí, e parece que existe a conclusão na sociedade, pelo menos na elite, de que isso não é um modelo sustentável, ou você faz um ajuste na parte do canal externo, de contas externas, ou o crescimento tem que cair muito para você poder fazer essa transição. Ou seja, com o crescimento mais baixo, é mais fácil fazer a transição, né? Porque você vai lentamente, você passa vários anos crescendo muito pouco, como aconteceu com o Japão. O Japão não me parece que é um exemplo de insucesso. É um exemplo de sucesso, você fez uma transição incrível, sem nenhuma grande crise. Agora, essa não é a expectativa que existe, né? Nem dos mercados, nem eu acho, de boa parte da população americana. Então, como esse tema vai ser resolvido, eu acho que essa a gente estava falando, né, sobre o que é sinal e o que é ruído. Eu acho que esse é o grande tema do momento que a gente está vivendo. É quando você tem, e eu acho que outra grande questão é se por acaso o que a gente tem para frente é um mundo, eu acho que certamente não é mais um mundo unipolar, mas talvez seja um mundo bipolar, ou seja, como era na época, né, dos Estados Unidos e Rússia, onde você tinha dois universos, China e Estados Unidos. Eu não sei se a gente está indo por aí, tá?